Não é fácil ouvir o diagnóstico de diabetes, mas também não é o fim do mundo. É lógico que o estilo de vida vai ter algumas alterações e isso inclui a alimentação. Por isso eu converso agora com a nutricionista Caroline Doneda, direto do seu consultório, no Centro de Multiespecialidades da Gastroclínica. Boa tarde, Carol, tudo bem? A Liz já te deixou voltar a trabalhar? Oi, Soraya, tudo bem? Liberada pela Liz, vamos trabalhar e falar hoje sobre diabetes. As pessoas com esse problema são totalmente proibidas de comer doces? É importante lembrar, Soraya, que o doce, o açúcar, o carboidrato, ele não tem uma absorção correta quando esse paciente tem diabetes. Então, o doce comum, o chocolate, o refrigerante, uma sobremesa, ele realmente vai alterar os índices glicêmicos do paciente. O doce não é completamente proibido, no entanto, é necessária uma avaliação individualizada. Se esse paciente tem um controle da sua glicose, faz uso de medicação, acompanha os exames laboratoriais, vez ou outra, ele pode ser liberado para consumir esse doce em quantidades moderadas. E isso deve ser realmente individualizado. Então é importante que esse paciente tenha acompanhamento profissional e uma orientação individualizada com relação a isso. E diabéticos podem comer frutas ou tem algum tipo específico que deva ser evitado? É importante lembrar que a fruta tem um carboidrato, um açúcar que se chama frutose, que pode impactar os níveis glicêmicos do paciente diabético. No entanto, não existe uma proibição, uma restrição do consumo de frutas. É importante que isso seja também individualizado. Existem frutas que têm uma quantidade um pouco maior de frutose, como por exemplo a manga e a banana, mas isso não chega a ser uma restrição. O importante é lembrar que as frutas devem ser consumidas de forma in natura e não em forma de suco, porque se esse paciente espreme a fruta e a gente tira a fibra, destrói a fibra desse alimento, a disponibilidade de açúcar, de frutose é muito maior. Carol, e quanto ao consumo de alimentos dietéticos? Estão liberados ou tem alguma ressalva quanto ao consumo? O consumo de alimentos dietéticos é indicado para pacientes com diabetes. No entanto, nós precisamos lembrar que esses produtos têm adição de adoçante, de conservante, então precisam ser consumidos em doses moderadas. Por exemplo, um paciente que vai adoçar uma xícara de 200 ml de café precisa colocar 5 gotinhas de adoçante. Muitos pacientes espremem o tubinho do adoçante e colocam em quantidades exageradas. Nesse caso, se perdeu a função do controle glicêmico a partir do produto diabético. A quantidade de concentração de açúcar também é alta. Os cuidados com a alimentação variam de acordo com o tipo de diabetes que a pessoa tem? Existe diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2. No diabetes tipo 1, o paciente tem uma doença autoimune onde ele não produz as células beta que vão fazer a secreção de insulina. No diabetes tipo 2 ainda existe a ação da insulina, mas em quantidade menor. Então existe diferença de tratamento. No diabetes tipo 1 é necessária a reposição de insulina e no diabetes tipo 2 não. O controle dietético não deve mudar entre esses pacientes. Existe a necessidade do controle da ingesta de carboidratos. E no caso da diabetes tipo 1, muitas vezes é necessária a contagem de carboidratos, onde nós vamos adequar a quantidade de carboidrato que o paciente recebe à quantidade de insulina que está sendo aplicada. Agora eu quero ouvir de você, Carol, dicas. É possível prevenir o diabetes através da alimentação? Então vamos lá. Primeiro, em relação a dicas, o paciente diabético ele precisa ter uma alimentação saudável, com quantidades moderadas e controladas de carboidrato, consumo de proteínas de boa qualidade, consumo de fibra, líquidos, atividade física, que é o que nós orientamos para todos os pacientes que buscam qualidade de vida. E isso já é uma forma de prevenir também o surgimento de diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, que é uma diabetes muitas vezes adquirida por maus hábitos, por excesso de peso ao longo da vida. Então, o mais importante, tente ser saudável. E caso você já seja diabético, lembre-se, sua orientação é individualizada, relacionada ao uso de medicamentos que foram prescritos a você, à insulina ou até mesmo ao valor dos resultados dos seus exames laboratoriais. Carol, obrigada, por sua participação aqui no Medicina e Saúde. Eu sei que você está cuidando aí da Liz e da Clara. Obrigada mesmo. Um grande abraço e um beijinho para as duas, tá bom? Obrigada, Soraya. Um bom fim de semana para você e para todos que estão acompanhando o programa também. Até a próxima!
A seguir, no próximo bloco, você vai saber por que a cirurgia metabólica é indicada no tratamento do diabetes tipo 2. É rapidinho, a gente volta já já.